Atos capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Você achou? Diga amém. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, diga, de repente, veio do céu, só o de repente, não repete não. Então fala de novo, de repente. Aí, para aí. Veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ei, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Vá um pouquinho mais para frente, no mesmo livro de Atos, capítulo 16, versículo 25 e o 26. Mesmo livro de Atos, 25, 26. Amém? Amém? Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. 26. De repente, repita, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abrindo-se todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Amém? Pouquinho mais para frente, ainda em Atos, capítulo 22, versículo 6. Capítulo 22, versículo 6. Amém? Diz assim: ora, aproximando-me de Damasco, isso é Paulo falando, aproximando-me de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, repita, me rodeou uma grande luz do céu, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, Saulo, de Nazaré, a quem tu persegues. Amém? Feche teus olhos aí, meu irmão, mesmo sentados. Glória a Deus, glória a Deus. Não se distraia, por favor. Pai de amor, tu és maravilhoso, Senhor. Tua manifestação em nosso meio, Pai. Tu conheces o meu coração, Senhor. Tu conheces a intenção do homem. Tu conheces o coração dos teus filhos que aqui estão. A tua palavra está sendo lançada, Senhor. Nós já sabemos que ela não volta vazia, Pai. Não volta vazia. Ela não volta. Mas ela cumpre, Senhor. Faz valer, Senhor, a autoridade que foi dada a teu servo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim para ela: nesta noite, diga assim, nesta noite, diga para ela: nesta noite, o milagre do de repente de Deus
vai acontecer na tua vida. Aplauda ele aí, querido. Olha o que você acabou de falar para a pessoa que está do seu lado aí, ó. O milagre do de repente de Deus vai acontecer na tua vida. Amém? Mas que de repente é esse? Que milagre é esse? Onde ele inicia? Onde ele começa? Quais são os caminhos dele? O que é o de repente de Deus? De uma maneira bem crua mesmo, entendimento, é algo que eu nem espero, é algo súbito que acontece. Sim, pode até ser interpretado assim, mas há uma profundidade muito grande quando nós falamos do milagre, do de repente de Deus. Não é o meu de repente. Não é o meu. É o de repente de Deus. Mas qual é o início dele? Qual é o ponto de partida dele? Nós, nosso devocional, nós falamos um pouco, ainda de maneira, bem superficial, o que é milagre. Porque se a gente for colocar em palavras o que é milagre, ele deixa de ser milagre. E o Senhor, ele nos conduz de uma certa maneira, para que a gente entenda mesmo, que a todo instante Ele quer manifestar esses milagres contínuos em nossa vida. Como foi falado na quinta-feira, uma atmosfera essa noite aqui, de cura. Eu vou repetir isso. Como foi já falado na quinta-feira, exclusivamente para esse culto aqui, de domingo, há um manifestar de cura em nosso meio. Mas deixa eu falar algo para vocês. Quando Deus ele resolve dar algo para os seus filhos, Ele sempre dá a mais. Dentro dessa manifestação de cura que o Senhor está colocando para nós essa noite aqui, há também uma manifestação de restauração de alma. Onde esse de repente acontece? Qual é o start dele? Eu estava com essa palavra na minha cabeça a semana toda, eu não conseguia definir o início dessa palavra, ou mesmo algum tipo de introdução. E o Senhor falou assim: olha, o meu de repente acontece dentro de uma profunda necessidade do meu povo. Aí eu quero diferenciar com vocês o que é necessário para mim, o que eu realmente necessito, diferenciando do que eu preciso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Precisar é uma coisa, necessitar é outra. O de repente de Deus não acontece no precisar. O milagre do de repente, ele só acontece quando há uma abertura e um entendimento do necessitar. Precisar está ligado a coisas paralelas em nossas vidas. Não é tão profundo. Já o necessitar é um caso de vida ou morte. Tem uma passagem bíblica que dá a entender bem isso. Há um homem que ele está já atrofiado, não anda há muitos anos. E os seus amigos pegam ele, destelham uma casa, vocês conhecem a passagem, já preguei aqui. Destelham uma casa, colocam ele na frente de Jesus, por causa da multidão, era muita. E todos aguardavam uma cura daquela atrofia. Sim ou não? Quando Jesus olha aquele homem, ele não vê somente o externo do precisar, mas ele sonda a alma e encontra um necessitar. É por isso que ele olha para o homem e fala assim: os teus pecados estão perdoados.
E pronto, Jesus começa, esquece ele um pouco e volta para pregar. E nesse voltar para pregar, Jesus sonda o coração de todos que estão ali. E eles começam a rasurar no seu coração. Mas quem é esse? Que pecado perdoa? Quem ele pensa que é? Quando Jesus ele volta para o homem e vê que o necessitar daquele homem está preenchido, ele fala: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem perdoa pecados, fazer com que esse homem levante, ande e tome a sua cama, é fichinha. Homem, faz o seguinte: levanta, pega o teu leito e vai embora. O texto diz que aquele homem pegou aquela cama, colocou nas costas e saiu glorificando a Deus. Essa é a diferença do necessitar e do precisar. A princípio, a mulher com fluxo de sangue, ela tinha um profundo precisar para que aquilo terminasse. Tanto que o texto diz que ela gastou tudo com médicos. Quando ela percebe que esse precisar já virou um necessitar, ela fala assim: só se eu tocar nele, já sou curada. E foi exatamente isso que aconteceu, cura de alma. O de repente, o milagre do de repente de Deus, tem um princípio de iniciação a partir do momento que ele vê em nossos corações a profundeza de um necessitar do toque dele. Quem está entendendo, diga amém. Muitas vezes reivindicamos curas, reivindicamos transformações, toque de Deus, respostas divinas, mas estão só no campo superficial do precisar. Senhor, me dá um carro, eu preciso de um carro para andar. Senhor, me dá, sei lá, uma igreja maior, uma casa nova, eu preciso disso. Mas eu pergunto para você, igreja, será que você necessita realmente disso? Quando Deus olha, sonda o coração do homem e vê que há um profundo necessitar, fique tranquilo que o de repente de Deus acontece. Nós temos 3 passagens de repente de Deus aqui que nós acabamos de ler. 3 tipos de repente. E que nesta noite, o Senhor já começa a sondar corações aí, vendo quais são as profundidades do necessitar. Então comece já a fazer um insight dentro de você aí, se realmente é um necessitar desse de repente. Porque se Deus encontrar um coração essa noite, profundamente aquebrantado, perdidamente, loucamente necessitado dele, fique em paz, porque o necessitar dele vai atingir você, o de repente dele vai te tocar. O primeiro que nós lemos aqui, o contexto é uma festa de Pentecostes. Nós lemos ali que todos estavam unidos em um só lugar, uma comunhão, uma koinonia linda, maravilhosa, focado em uma coisa, agradecendo por mais uma Páscoa que era costume dos judeus, se alegrando com as festas de tabernáculo de colheita, e todos reunidos com uma esperança de uma profunda necessidade, e de uma voz que ecoava dizendo: fique em Jerusalém, porque descerá sobre vós o meu Espírito. Eles reunidos no meio de uma festa, ouviam isso, e absolutamente nada poderia tirar esse foco. Estavam juntos no mesmo lugar. Sabe o que acontece conosco, irmãos? A gente perde muito fácil o foco. Sabia, pastora? Porque qualquer ventinho, qualquer coisa desvia o foco. Eu estava conversando com o apóstolo ali e a bispa, a gente está falando mais ou menos sobre isso, né? Existem algumas coisas, irmãos, que você tem que trazer no dente. Há coisas no reino de Deus que tem que ser trago à força. O que é meu,
é meu. Ninguém pega. Por qualquer coisinha a gente desvia o foco. No meio desta festa aqui, tinha uma voz que eles não abriam mão. A qualquer momento, seremos cheios do Espírito de Deus. Juntos no mesmo lugar. Sabe o que é isso? É você falar assim, não sai não, continua olhando para ele. Não vamos perder o foco não. Fica junto, Robson. Fica junto, vamos ficar junto. Não desvia não. Vamos continuar junto aqui. Eu vou dar força para você e você para mim. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Chacoalha ela e diz, vamos ficar junto. Não vamos perder o foco não, junto. O texto diz que juntos estavam reunidos. Quando Deus olha aquele momento, ei, olhem para mim aqui, quando Deus olha aquele momento, no final daquela festa já, Ele percebe que há corações que não desviaram, que não olharam nem para a direita e nem para a esquerda, não olharam para as lutas que são apresentadas para nós dia após dia, mas continuaram focados, esperando uma profunda necessidade de serem revestidos. O texto diz que de repente a atmosfera daquele lugar começa a mudar. Que de repente um vento impetuoso começou a chacoalhar naquele lugar. Que de repente um começou a olhar para o outro e não houve um pingo de dúvida. Um começou a olhar para o outro e falar: é agora. De repente o milagre de Deus começa a acontecer, de súbito, e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja esperando uma oração de imposição de mão, ou de um óleo ungido para que a coisa aconteça na tua vida. Ah, meu irmão, isso pode até acontecer, mas deixa eu falar algo para você. Possivelmente nesse exato momento, antes de qualquer oração, um de repente da tua cura pode acontecer. Um de repente do Senhor pode ser transformar a tua vida. Continue no foco. Continue no foco. Qual é o diagnóstico? Hein? O que o médico fala? Está na UTI. Hã? Qual é o diagnóstico? Não tem mais jeito, apóstolo. Não tem mais jeito. Qual é o diagnóstico? Estou sofrendo faz muito tempo já. Passa. Para cada diagnóstico humano, já falei isso aqui, vou repetir em outro dia, há um prognóstico divino, dizendo, a última palavra pertence a mim. Continue unido no lugar. Ei, meu irmão, não saia do teu lugar. Não saia. Continue unido. Continue orando mesmo. Ah, mas faz tanto tempo que eu oro já e nada acontece. Continue orando. Eu não estou vendo nenhuma ação, faz muito. Continue orando. Porque provavelmente o Senhor vai estar enxergando um necessitar de corações essa noite aqui. E o de repente pode acontecer. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. O que você vê? Uma pessoa comum, um rosto comum, uma... Sabe que de repente pode acontecer na vida dessa pessoa? Hã? Eu digo privilégio. Indiferente de qualquer questões partidárias, políticas, indiferente disso. Eu tive o privilégio de conhecer o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tive o privilégio. Me aproximei dele. Eu era diretor de uma
um capital misto, né? E quando eu me aproximei dele, ele estava próximo de umas crianças, ele estava dando uma entrevista, ele parou a entrevista, ele se comoveu com aquele momento ali, e ele pôde falar para poucas pessoas que estavam perto dele, e disse assim: puxa vida, eu era infinitamente mais pobre do que essas crianças que estão comendo essa merenda aqui. E vocês conhecem a história dele? E ele falou assim: engraçado, como o mundo dá volta, né? E hoje eu sou a maior autoridade que existe num país. Ele falou aquilo, eu guardei. Talvez ninguém dê valor para você, viu? Talvez o diabo esteja soprando outras coisas aí no teu ouvido aí, e que você já era, que acabou. Mas olha o que Deus faz. De repente, pode acontecer. Homens, né, que estavam reunidos lá, muitos já tristes, porque Jesus já tinha ido, e agora estamos abandonados, sozinhos. Quem vai dar valor para nós? Como que vai ser? Como que nós iremos pregar? Ah, meu irmão, não sei qual é a tua situação essa noite, mas Ele é aquele que reverte todas as coisas, e só precisa de um segundo para que as coisas se modifiquem. O outro de repente que nós lemos aqui é um de repente que alguém estava já não era uma festa. O ambiente era um ambiente de prisão. Paulo e Silas estavam presos, estavam proclamando o evangelho, presos. E mesmo no meio daquele cárcere, no meio daquela prisão, o texto diz que eles oravam e louvavam. A oração com a soma de louvor se torna adoração. Ixi, isso aí é mistério, né? Se alguém fizer um cântico com isso aí, eu vou cobrar. A oração somado com louvor torna-se adoração. E quando há um ambiente de adoração, irmãos, não há prisão que resista. Não há prisão que resista. Eu não sei que tipo de prisão talvez você esteja vivendo, mas seja ela qual for, continue orando e adorando, meu irmão. Continue louvando e bendizendo o nome dEle, porque de repente, como disse o texto, um terremoto. Primeiro foi um vento, e depois um terremoto, ao ponto das cadeias quebrarem, grilhões serem espatifados. Levanta a tua mão em nome de Jesus aí. Eu não sei para quem é essa palavra, só sei de uma coisa: continua louvando e adorando a Ele. Olha o ministério que Deus te deu. Dá uma olhada. Feche teus olhos, Deus está falando com você. Olha o ministério que Deus te deu. Não perca. Eu sei que as correntes são muito fortes. Você olha para um lado e olha para o outro, só vê uma prisão. Continue orando e adorando, porque de repente um terremoto vai acontecer. Porque de repente um terremoto vai acontecer. Prisão sendo transformada em ambiente de salvação. Todos se desesperaram, principalmente o guarda, o chefe dos guardas. E Paulo olha para ele e diz, discorrer do contexto do texto que nós lemos, ele diz assim: não, fique quieto, calma, nós estamos aqui, não fugimos não. Ele falou assim: mas o que aconteceu? O que vocês estão sentindo eu também quero. Pois fique tranquilo, que não só você, mas toda a tua casa está sendo salva também. Onde era um ambiente de prisão, se torna um ambiente de salvação. A tua família só vai ser alcançada, meu irmão, a partir do momento que você nunca parar de orar e louvar o nome dEle.
a tua família, o teu casamento, a qual você já decretou falência, só será restaurado, quando você não parar de orar e continuar louvando o nome dEle. Perceba o caminho, os caminhos, que o de repente do Senhor acontece. Perceba, uma profunda necessidade que Paulo e Silas tinham de orar e louvar a Ele naquele lugar. E quando Deus olha uma profundidade de necessitar, é o ambiente do de repente. No outro texto que nós lemos, em 22 de Atos, a gente encontra um ambiente de testemunho. Que engraçado. O cara estava perante uma autoridade, Paulo estava perante uma autoridade, testemunhando. Ele falava assim: olha, rei, é o seguinte, eu estava indo no caminho de Damasco, eu era um perseguidor, matava todo mundo, louco, varrido, doido, fumava todas, cheirava tudo que era, não presta. Saulo era mais ou menos assim. Mas dentro de mim ardia uma profunda necessidade de conhecer quem era esse Deus, que quanto mais eu mergulhava para tragar as pessoas que o seguiam, mais o amor crescia. Eu queria saber quem era Ele. E eu indo para uma cidade chamada Damasco, e lá estava crescendo, se estavam cristãos, e eu ia lá para matar eles. Só que no meio do caminho, meio-dia, uma luz, de repente, apareceu e me envolveu. E quando eu olhei aquela luz me envolvendo, eu sabia que não era uma luz comum, era o Senhor. Depois de ser cheio do Espírito Santo numa festa, no final de uma festa, depois de orar e cantar louvores no meio de uma prisão que gera salvação, ou de repente vai levar você para testemunhar o que Deus tem feito na tua vida. Só testemunha algo quem vê. Só testemunha algo quem sente. Você pode testemunhar de mim e da igreja, meu irmãozão. Olha, está acontecendo uns bagulho doido na igreja, muito legal as músicas lá, muito legal, joia. Testemunhar de mim e da igreja, logo, logo cai no esquecimento. Mas quando você testemunha de Deus, aí você entende a voz do rei. Tá louco, Paulo? Por mais um pouquinho, até eu quero aceitar esse Cristo. Leia o contexto. Quando há o testemunho, experiência profunda com Deus, o Senhor vai te usar em caminhos para falar, meu irmão, a quatro cantos da terra, o que Ele tem feito na tua vida. Quando você experimentar esse de repente na tua vida, você não vai conseguir ficar com a tua boca fechada, as tuas pernas vão te levar para caminhos que você nem imagina. Nem imagina. De repente, uma luz apareceu para mim. Eu encontrei Ele, Ele me encontrou. Sonda mesmo, Deus, em nosso meio aqui. Sonda. Continua com a tua mão levantada. Talvez a tua mente esteja em outro lugar, menos aqui. Sabe o que é isso? É precisar. Talvez você esteja preocupado com a segunda-feira, com a terça-feira. Os negócios. O emprego. A minha casa. Como eu deixei a minha casa? Será que o Fantástico vai terminar? Será que os gols, sei lá. E aquele problema, aquela dificuldade, talvez a tua mente esteja levando para lá, meu irmão. Isso é só precisar. Você está precisando de Deus. Mas tem gente que já entendeu, nem pisca o olho. A lágrima já chegou nos olhos, porque o coração não consegue controlar. E já começou a entender que é uma profunda necessidade de Deus. Assim como respirar. Senhor, há pessoas aqui em nosso meio, se parar de falar contigo, se parar de sentir a tua presença, morre. Senhor, há pessoas em nosso meio aqui que se parar de orar, se parar de louvar, morre. Porque é uma necessidade de respirar mesmo. Tu és, Senhor amado, a profundeza do mais ardente querer da minha alma. Meu irmão, quando Deus encontra homens e mulheres com esse arder no coração da necessidade dEle, Ele escancara
experimentar a presença de todos os de repentes dele na tua vida. Todos os de repente. Talvez você esteja precisando de repente na tua vida financeira. Talvez você esteja precisando de repente na tua vida sentimental. Talvez você esteja precisando de repente na tua vida como saúde. Talvez um de repente na tua vida ministerial. Como está o arder do teu coração? Como está o arder de querer realmente isso? Quanto você quer? Quanto você quer realmente esse de repente, Deus? Ei, eu digo para você, quanto você quer? Quanto? Senão, meu querido, você está perdendo tempo aqui. Vai procurar outro lugar. Mas quanto você quer desse de repente, desse milagre mesmo? Quanto? Libera essa palavra, Senhor. Libera mesmo. Porque há pessoas aqui em nosso meio, Senhor, que não tem mais respostas de nenhum lugar. Pessoas que estão no profundo desânimo. Mas há um de repente de Deus, querido, para o teu coração. Porque Ele é aquele que quando vê o pavio fumegando, Ele não apaga, não, Ele acende. Ele é aquele que quando vê a cana quebrando, Ele endireita novamente. E o Senhor diz para algumas pessoas essa noite: segura aí, porque a glória da última casa é maior do que a primeira na tua vida. Porque a glória da última casa é maior do que a primeira na tua vida. Foi Deus que colocou você, querido. Foi Deus que colocou você nesse lugar que você está. Foi Deus que está te plumando. Deus está te plumando mesmo. Deus está te plumando mesmo. O Senhor está injetando em você de repente, de certeza, de posições que você tem que tomar. O Senhor está colocando na tua vida mesmo a mão dele te balançando, dizendo: filho, filha, quanto mais você vai sofrer, quanto mais você só na superfície do precisar você quer, eu estou te chamando para um particular mais profundo. Porque eu quero que não só um, não só dois, não só três, mas todos os meus de repente, os milagres que só podem vir de mim, acontecer na tua vida. Sabe quando? Hoje. Sabe que hora? Pode ser agora. Pode ser agora. Quanto você quer? Quanto mais você se der para Deus, mais Ele se dá para a tua vida. Mas não abra os teus olhos, não. Não abra. Não abra. Que momento maravilhoso aquele, no final da festa. O vento impetuoso. Eu não sei direito definir a palavra impetuoso. Eu vou definir no português nosso, que é tão plural. Sei lá, um vento que vinha todos os cantos, talvez seja isso. Mas uma coisa é clara nesse texto: o Espírito Santo veio como um vento e encheu a todos que estavam naquele lugar. Eu fico imaginando que manifestar foi aquele, onde um olhava para outro e via uma língua, que eles sentiam a presença de Deus, viam Deus face a face, e eles sabiam que Deus estava compreendendo aquela língua, porque vinha de lá. Foi de repente. Que momento maravilhoso, quando Paulo, Silas, talvez ainda no seu momento infanto, na sua mocidade, olha para Paulo e diz assim: e agora, Paulo? A gente está preso. O que vai ser de nós? Paulo, tomado pelo Espírito Santo, naquela sabedoria divina, ele olha para Silas e diz assim: meu jovem, de nada tenho por valor da minha vida, sendo que eu nem sequer vivo mais, mas Ele vive em mim, por mim. Está aqui na prisão ou no castelo,
Para mim tanto faz, porque bem sei viver na fartura, também na escassez. Se é na prisão, se é no castelo, se é na escassez, se é na fartura, eu vou continuar dando menção ao nome dele. Ele falava aquilo para Silas. Silas olhou para ele e talvez disse assim: ah, Paulo, que bom, esse conforto. Vamos orar, vamos. E junto da oração vamos cantar. Eu não sei a letra que eles cantavam. Que letra? O que eles cantavam? Como era a letra? Como era a letra? Como era? Eles estavam falando do coração deles, a necessidade que eles tinham de Deus. Provavelmente seria assim: Senhor, nada sou sem ti. Senhor, fica conosco. Não vai embora não. Fica mais um pouquinho perto da gente. Eles não pediam por bênção na letra desse cântico. Só pediam a presença de Deus. E quando Deus olhou o coração de Silas e de Paulo, numa profunda necessidade, de repente vem. Está acontecendo terremotos no meio da tua casa agora. Está acontecendo terremotos na vida dos teus filhos. Está acontecendo terremotos no teu ministério. Ele está tirando coisas do lugar, coisas do lugar. Está acontecendo terremotos onde você trabalha, no teu negócio, no teu negócio. No teu negócio está acontecendo trabalho, no teu negócio. O Senhor diz: aquieta o teu coração, homem. Fique em paz, mulher, porque sou eu que movo as pedras. Continua orando e me adorando. O meu de repente começa a acontecer na tua vida. É o meu de repente, o meu de repente, o meu de repente. Quanto tempo faz que você não chega para alguém e fala do amor de Deus? O que está acontecendo na tua vida, quanto tempo faz? Você tem uma facilidade enorme de falar do teu trabalho para alguém. Você é hábil nos esquemas táticos do futebol e discute com os teus amigos. Você fala o nome decorado dos atores de filmes que você gosta de todas as semanas no cinema. Fala das dificuldades. Mas quanto tempo faz que você não testemunha? Nesta noite, o Senhor está liberando uma unção na tua boca, na tua vida, para que vidas através de você cheguem até os pés da cruz. De repente, Paulo olhava para o rei e falava: eu encontrei a ele. Oxalá que não somente tu, ó rei Agripa, mas que todos que estão me vendo e me ouvindo recebam esta